Olá, tudo bem? Aqui é Kepler falando. Estamos aqui no canal Casamento ao Máximo e esse é o segundo vídeo da série de vídeos que estamos fazendo sobre relacionamento, sobre casamento. E hoje eu trouxe um tema para vocês que eu acho muito pertinente, mas antes de contar o tema eu preciso falar uma história para vocês. Eu me lembro que eu estava no sítio, na fazenda de um amigo meu, e me encontrei com o filho desse amigo meu, que já havia algum tempo que a gente não se encontrava. E eu não sabia que ele havia se casado. E na nossa conversa eu fiquei sabendo que ele já estava em um relacionamento casado há mais de 2 anos. E aí eu perguntei para ele como é que ia a vida de casado. Eu achei bastante interessante a resposta dele, porque essa é uma resposta que vem de encontro com vários casais. E ele falou, cara, a vida de casado é muito boa, só tem um problema, um único problema. E o problema que ele mencionou é que a gente resolve sempre os mesmos problemas. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Eu fiquei pensando, desde o último vídeo que eu gravei, como eu poderia ajudar você a vencer isso na sua vida. A não ficar sempre resolvendo o mesmo problema, resolvendo a mesma situação, fazendo com que as coisas, os erros se repitam dentro do casamento. E eu enumerei aqui 5 grandes motivos que fazem essa situação acontecer dentro do casamento. E dentro desses 5 motivos a gente vai tentar ver uma solução, uma saída para essa situação. Primeiro que ninguém merece ficar resolvendo sempre a mesma coisa. A gente tem a impressão de que está enxugando gelo, a gente tem a impressão de que está nadando contra a maré, a gente tem a impressão de que não está evoluindo, a gente tem a impressão de que está patinando no mesmo lugar e isso acaba desgastando o relacionamento, acaba desgastando as emoções e a gente se sente cansado. Esse é o grande fato. E foi também a mesma coisa que eu percebi naquele meu amigo. Ele estava cansado de resolver sempre as mesmas coisas. Mas por que será que nós cometemos sempre os mesmos erros? Nós tendemos a cometer os mesmos erros. É interessante que um casamento feliz ele é extremamente possível de acontecer. Eu hoje tenho a convicção de que eu vivo a plenitude do meu relacionamento. Embora eu perceba também que não é fácil, não é simples. Embora seja possível, não é o que se vê de mais comum por aí. Não é o que a gente vê nos relacionamentos entre as pessoas. A gente vê muita dificuldade, intriga, muita oposição às ideias. Mas aqui nesse canal a gente vai estar sempre trocando ideias para poder ajudar você a levar uma vida mais fácil no seu relacionamento, levar uma vida mais leve. Então vamos ao assunto que de fato interessa. Por que os erros se repetem no casamento? Número 1 de 5. Número 1. Porque nós não estamos dispostos a mudar. Esse é o principal. Aliás, não sei se é o principal, mas é o primeiro que eu enumerei. Nós nos encontramos geralmente numa zona de conforto e às vezes a gente acha que vai casar e aí entenda, todos nós casamos para ser felizes. Eu não conheço ninguém que fala assim, não, eu agora estou cansado dessa vida boa de solteiro e agora vou me casar porque eu quero ser infeliz. Muito pelo contrário, as pessoas casam porque elas desejam a felicidade, elas buscam a felicidade. E só que o que acontece é o seguinte, muitas vezes a pessoa se casa, mas não quer sair da zona de conforto, quer continuar naquela zona de conforto e aí ela não está disposta a mudar. Erra sempre na mesma coisa, na mesma questão, mas prefere continuar daquela forma do que provocar uma mudança, do que buscar uma mudança, do que buscar a ajuda de alguém, do que buscar a saída dessa zona, dessa real zona de conforto. E aí é muito mais fácil às vezes a gente apontar, criticar, a gente vai ver aqui nos outros erros o que acontece. Mas de fato as pessoas às vezes
estão sempre resolvendo a mesma situação porque elas não estão dispostas a andar uma segunda milha, a sair disso que eu chamo e que as pessoas também chamam de zona de conforto. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, e ele está bastante atrelado ao primeiro tópico, é bem interessante. O que acontece? Nós estamos sempre resolvendo problemas repetitivos no casamento porque aguardamos do outro a solução. Nós aguardamos que o outro entre em ação, nós aguardamos a mudança do outro. Então a esposa fica falando, quando ele mudar, eu agora vou ser uma mulher mais carinhosa. Quando ele mudar, eu agora vou fazer o almoço em casa. Sei lá, N situações que acontecem. E o marido também fala a mesma coisa. Quando ela mudar, quando ela estiver disposta, quando ela se interessar mais. E a gente esquece que nós só podemos mudar a nós mesmos. A gente fica terceirizando a responsabilidade pelas mudanças no relacionamento. E isso acontece bastante. Só que joga a gente para onde? Para um lugar onde a gente fica resolvendo sempre as mesmas questões. As mesmas questões, as mesmas questões. E aí vem uma pergunta. O que você pode fazer para mudar seu casamento? O que é que você pode fazer para estar mudando a situação do seu casamento? O que é que está em suas mãos? O que é que não depende do outro? O que é que depende só de você? E eu tenho certeza que existe pelo menos uma coisa que depende só de você. E por que isso acontece? Porque além de ser fácil ficar na zona de conforto, é muito mais fácil também nós apontarmos o dedo para o outro. É muito mais fácil a gente criticar, é muito mais fácil a gente olhar para os defeitos do outro e dizer, tá vendo? Não adianta, não muda, não resolve. É muito mais fácil a gente apontar, não é assim? Vamos para a terceiro tópico da nossa conversa de hoje. Por que nós repetimos os erros no casamento? Porque preferimos fugir a encarar a realidade. E isso acontece muito, não só nos casamentos, mas acontece também na vida pessoal. Eu vejo pessoas que querem mudar. E eu me lembro de uma tirinha que eu recebi outro dia aí no WhatsApp. E a pessoa era como se estivesse em uma igreja e ela perguntava para o público, quantos querem mudança? E todos levantavam a mão. E aí a segunda pergunta era, quantos querem mudar? Ninguém mais levanta a mão. Porque nós preferimos, muitas vezes, fugir da realidade a encarar a nossa verdadeira situação. Nós fazemos de conta que nada está acontecendo para a gente não encarar a realidade dos fatos. Eu me lembro muito bem de uma família que era cheia de problemas, mas as pessoas daquela família ficavam colocando panos quentes. Não, é assim mesmo, tá tudo certo, não tem problema. Encarar a realidade é primordial se nós queremos mudar de patamar, se nós queremos deixar de resolver problemas que todos os dias estão nos atormentando. Então a gente precisa parar de fazer de conta que está tudo certo, que está tudo em ordem. E entenda, casamento não é fácil porque são duas pessoas completamente distintas, com um background completamente diferente. O que é background? A forma de ver o mundo, a forma que você cresceu, a forma que você foi criado, a forma que seus pais te ensinaram, não é a mesma forma que o seu cônjuge foi ensinado. Então perceba, são duas culturas completamente distintas, agora convivendo em um mesmo ambiente. O que com certeza vai gerar divisão de ideias, vai gerar um conflito de ideias, mas não significa que o conflito de ideias seja algo que precise necessariamente prejudicar o relacionamento dos dois. Muito pelo contrário, a divergência de ideias tem que convergir para uma ideia só, e não precisa ser nem a minha ideia, nem a sua ideia. Tem que ser um consenso, as pessoas têm que construir algo juntos.
Mas fazer de conta que nada está acontecendo, sinceramente, não resolve os problemas. Porque é como se fosse num videogame, né? E é interessante que no videogame você pode craquear, pode pular para a próxima fase, pode ir para a última fase, digamos assim. Mas na vida não é assim, principalmente no casamento. Nós temos que vivenciar uma fase, vencer aquela fase para passar para problemas mais complexos e, olhando para trás, vendo que nós resolvemos problemas anteriores, a gente ganha força, a gente ganha habilidade, a gente ganha confiança para passar para os próximos níveis, para passar para os próximos problemas e falar assim, olha, se eu já cheguei até aqui, não é possível que eu não vou ter condições de seguir adiante. Não é possível que eu não vou ter consciência para resolver o próximo problema. É difícil? É complicado? Sim, é. Mas é possível. E na vida não é igual no videogame que você pode ir para a última fase. Você tem que ir fase por fase. E se você não vence um problema, é interessante, que parece que ele começa a te perseguir todos os dias. Já teve essa impressão? Quarto e penúltimo tópico. Por que os erros se repetem no casamento? Porque não vencemos de fato aquele obstáculo. E perceba que é diferente do erro anterior. Fazer de conta que está tudo bem leva você para esse próximo tópico, que é não vencer de fato aquele obstáculo. E como eu disse, na vida não é como num videogame, que você pode pular de fase. Você precisa estar legítimo naquela fase. Ou seja, você precisa concluir, resolver. Eu me lembro que na Bíblia conta a história de um homem chamado Davi. Provavelmente você já conhece essa história. Quando Davi foi enfrentar o Golias, o gigante Golias, ele estava legítimo naquela fase. E o rei chamou Davi para uma conversa. Davi, meu filho, você tá ficando doido? Tá achando o quê? Você acha que você vai chegar assim e vai conseguir vencer esse gigante? E Davi contou duas histórias de vitória na fase atual que o faziam se sentir legítimo naquela fase para enfrentar o gigante. Ele contou para o rei, se você quiser, pode ler. Está lá no livro de 1 Reis, do capítulo 13 em diante, até o 18, se não me engano. Mas ele conta para o rei o seguinte: eu já venci um leão, eu já venci um urso, quando eu estava cuidando das minhas ovelhas. Então eu estou aqui e me sinto legítimo para passar para a próxima fase. No casamento é a mesma coisa. Você precisa se sentir legítimo para passar para um problema maior. E se você não resolve problemas menores, como é que você vai se habilitar para problemas mais consideráveis? Aí fica difícil, não é isso? Resolver, então, confrontos e divergências faz parte da vida do casal. A gente precisa estar sempre disposto a entender o olhar do outro, a entender a ideia do outro e a chegar num consenso. Nem sempre a minha ideia vai ser a mais plausível para aquele momento. Nem sempre a ideia do meu cônjuge vai ser a ideia mais plausível, mas se houver disposição dos dois para resolverem os problemas, pode ter certeza que será edificador cada problema na vida do casal. E por último, para finalizarmos o vídeo de hoje, por que nós não sabemos mudar de fase? Olha que interessante. Você sabe mudar de fase? Você se considera alguém que muda de fase? Algumas pessoas se sentem cansados na fase atual. Por quê? Porque não comemoram as pequenas vitórias. E dentro do casamento é a mesma coisa. É extremamente necessário que você comemore as suas vitórias. Comemorar é preciso, e principalmente quando houver divergências, quando houver situações que envolvem conflito dentro do casamento, é extremamente importante que haja uma comemoração. Kepler, o que você quer dizer com comemoração? O casal precisa entender que aquela fase foi vencida, que aquele problema de fato foi vencido. Através do reconhecimento, reconheceram que aquele problema existe,
diálogo, os dois conversaram sobre o problema, consenso, chegaram a um consenso sobre o problema. E aí entendam que resolver problemas não significa que a pessoa nunca mais vai errar, mas o casal tem que sentir, precisa haver uma comunicação não verbal, precisa haver uma comunicação entre o casal de que aquele problema eles estão dispostos e disponíveis para não enfrentá-lo nunca mais. E quando houver a necessidade de mudança de comportamento de um dos cônjuges, mais vale a intenção da mudança do que de fato aquela mudança propriamente dita. O cônjuge ele vai se sentir muito mais confortável em ver o outro tentando mudar do que simplesmente de olhar para o outro e ver que ele não está nem aí para a situação. Mas voltando para a nossa questão aqui com relação à mudança de fase. Venci um problema, entendi que nós evoluímos naquele problema, então saia para jantar juntos, façam uma comemoração juntos, que seja dentro de casa, façam um jantar diferente, e esse jantar diferente pode ser de acordo com a sua condição financeira. Ah, mas eu estou passando por um aperto financeiro, isso não pode ser uma desculpa. Compra, quem sabe, um macarrão e faz um macarrão diferente, faz um macarrão com sardinha, faz um macarrão mais elaborado, mas que seja, que aconteça. Frite um pastel, olha que legal, enche a casa de gordura lá e frita um pastel, porque nem sempre pastel é algo corriqueiro dentro de casa, mas o seu cérebro ele precisa entender que você fez algo diferente, mostrando que aquela fase ficou no passado e agora vocês estão em uma nova fase. Mais importante do que comer, o casal precisa terminar as suas divergências em sexo. A maior das comemorações do casal tem que ser o sexo. E o sexo faz com que vocês entendam que aquela fase foi vencida, que aquele problema foi vencido. Mas não vá para a cama para fazer sexo simplesmente por fazer sexo. Faça entendendo que aquele problema foi resolvido. E se não foi resolvido, busque resolver antes de culminar nessa questão, antes de ir de fato para o sexo, porque a tendência é que o casal esqueça que existe algo pendente quando faz o sexo, não é? A gente se sente satisfeito e parece que está tudo resolvido, mas como foi falado aqui nesse vídeo, nem sempre as coisas estão resolvidas. E aí, se você de fato não resolveu aquele problema, ele vai voltar mais uma vez para você. Vamos fazer uma breve recapitulação então? Por que que os erros se repetem no casamento? Primeiro, porque não estamos dispostos a mudar. Então é extremamente necessário que eu esteja disposto a mudar o meu comportamento. Segundo, porque nós aguardamos a mudança do outro. E aí a gente precisa entender que eu só consigo mudar aquela pessoa que eu vejo no espelho, que sou eu. Número 3, porque preferimos fugir a encarar a realidade. Então é extremamente necessário que em alguns momentos haja confronto. Não necessariamente briga, mas confronto de ideias. Número 4, porque não vencemos de fato aquele obstáculo. Então quando eu não venço aquele obstáculo começa a me perseguir sempre. E número 5, porque eu não sei mudar de fase. Eu não ajo de acordo com a mudança de fase para que o meu cérebro entenda que aquilo ali foi vencido, que aquilo ali é um problema que já está vencido e eu agora estou passando para frente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um comentário aí embaixo e comente também como eu posso te ajudar, como eu posso te trazer uma orientação que vai de fato fazer a diferença no seu relacionamento. Coloca aí o seu comentário se esse vídeo fez a diferença, que com certeza eu estou aqui disposto e disponível a te ajudar cada dia mais. E é isso, até o próximo vídeo. Um abraço!